Ok, o negócio é o seguinte, o jogo parece com Vampire Survivors, você mata uma horda infinita de inimigos enquanto eles dropam XP, aí você upa de nível, ganha upgrade pra poder matar mais inimigos até uma hora a luta contra o chefe chegar e o jogo vira um shoot 'em up. Isso não te convenceu? Ah, o jogo tem música. Ok, eu acho que agora você quer jogar, né? Mas, falando sério, vamos falar sobre Picayune Dreams. Sendo bem sincera, quando saiu Vampire Survivors naquela pandemia em 2021, eu meio que não liguei. Tipo, realmente não me parecia chamativo, mas as pessoas estavam falando tanto sobre que eu meio que sentia aquele sentimento de você não sabe o que tá perdendo, sabe? Então, eventualmente, eu comprei o jogo e joguei por, tipo, 20 minutos e eu falei, ok, eu acho que esse jogo não é pra mim, não. E assim foi minha experiência de tentar surfar no hype uma vez na vida. E aí começou aquela onda absurda de gente tentando lucrar em cima do suposto novo gênero de jogos. E as pessoas ainda continuam fazendo isso até hoje e eu continuo ignorando literalmente todos eles, porém, existe uma exceção, Picayune Dreams. Eu resolvi dar uma chance pra esse jogo porque a game tem jungle. É isso. A trilha sonora tem jungle. Esse é literalmente meu gênero de música favorito de todos os tempos e literalmente qualquer coisa que tem isso na trilha sonora, eu tendo a dar uma olhada. E inicialmente o jogo não me pegou tanto assim, mas eu quis continuar jogando até zerar uma vez, porque eu queria muito ouvir a música da última chefe, e damn, como isso aqui valeu a pena. Visualmente falando, é uma sobrecarga sensorial imensa e você vai ficar o tempo todo cagando tijolos olhando pra cada aspecto desse jogo. A forma como a fonte verde do jogo vai fazer você sentir um terminal de Linux, todas essas artes 3D girando, que faz você ficar hipnotizada. A forma como, antes de pegar um item pela primeira vez, o único jeito de saber o que ele faz é se você interpretar como ele foi programado, e sim, isso aqui é literalmente o que o item tá fazendo. Por sinal, esse código é GML, ou Game Maker Language, uma linguagem própria do Game Maker, que é uma engine para criar jogos que talvez você conheça não só porque Hotline Miami, Undertale e Katana Zero foi feito nele, mas também porque youtubers como o Gema Please ou o Botão Select falam o tempo todo sobre como eles faziam jogos desde criança usando esse programa e blá blá. Mas antes que eu me distraia e comece a falar da importância da preservação de videogames de novo, vamos voltar a falar de Picayune Dreams, que é a parte mais difícil de gravar um vídeo, é voltar para o tópico principal, mas tudo bem. Quando abrimos o jogo a primeira vez, já podemos ver o que nos aguarda. Você sabe que lá vem pedrada quando o jogo foi feito por literalmente 4 pessoas. E já nos damos de cara com a música do menu e a protagonista flutuando, que passa uma vibe de o espaço é enorme e eu não sei o que esperar. Então a gente dá play e uau, tem 4 escolhas que eu não tenho a menor ideia do que significa. Então eu só vou ir pra onde eu acho mais irado. Então o jogo começa. Com a trilha sonora já fritando todos os meus neurônios imagináveis e inimagináveis, inimigos surgem do completo nada e dropam esses números que são os pontos de experiência, como qualquer jogo nesse estilo. E a gente percebe que toda vez que um inimigo morre, outro imediatamente aparece, então não tem escapatória. Mete bala nesses inimigos como se sua vida dependesse disso, porque ela literalmente depende. A primeira fase é introdutória, então o jogo te dá uma colher de chá pra você entender o que tá por vir. Coletando pontos de experiência o suficiente, a gente dá um level up e podemos escolher 3 itens. Temos um nome pra cada um deles, que pode ser auto-explicativo, às vezes, e embaixo temos o código em GML que eu citei anteriormente. Se você programa, talvez você vai tentar entender a lógica disso aqui, mas se não for o caso, você vai ter que se virar. Pega o que te chama atenção e reza pra que funcione. Eu diria que existem 6 tipos de item: os que atacam de longe, os que atacam de perto, os que ajudam com cura ou mais vida, os que giram em volta de você, os que aumentam alguns status e os itens elementais. O primeiro deles é autoexplicativo, são itens que vão causar dano sem a necessidade de você estar perto do inimigo. Por consequência, o dano vai ser menor, porém são mais seguros.
O outro ataca de perto, e o oposto do que eu acabei de falar se aplica aqui. Então a explicação é basicamente... Os itens que giram em volta de você, ou orbitais, meio que são defensivos. Eu gosto de pensar neles como um plano B. Se tudo deu errado e os inimigos estão conseguindo chegar muito perto de você, eles podem servir como uma última esperança. Obviamente a chance de você tomar dano enquanto um desses está funcionando é altíssima, mas a adrenalina não tem preço. Os itens que aumentam seus status são o que fazem sua build estralar, a cobertura do bolo. Suas coisas ranged estão demorando muito pra atirar? Faça eles atirarem mais. Seu laser destruidor da morte tá muito pequeno? Aumenta o tamanho dele. Seu cinto que gira em volta de você, matando tudo que chega perto, tá sendo muito arriscado? Faz ele ficar gigante. Os parasitas que sugam seus inimigos estão demorando muito pra ir pro próximo oponente? Aumenta a velocidade deles. E por último, os itens elementais. O veneno fica dando dano constante nos inimigos, o choque dá um stun e eles ficam sem conseguir mexer por alguns segundos, e por aí vai. Existem 55 itens que você pode ficar teorizando builds. Eu sinceramente sou muito fã de builds ranged, mas o céu é o limite. Cada cérebro vai reagir de uma forma na hora de criar elas, e é bem interessante ver o que seus amigos conseguiram pensar com cada um desses itens. Mas aí, o chefe da fase chegou, e você percebe que o jogo vira um bullet hell sinistro nas lutas de chefe. Então vamos cuidar disso antes que dê problema. Uau, ok, eu quase morri, mas deu pra sobreviver. O chefe dropou uma fita, então vamos pegar ela porque vai ser útil depois. Agora eu me deparo com mais 4 escolhas, e acho que é um bom momento para finalmente explicar o que está acontecendo na tela. A gente pode escolher qual o próximo inimigo especial que vai ser adicionado no combate, e de brinde, às vezes pode ter uma surpresinha no planeta também. A surpresa tende a deixar a fase mais difícil, porém se você conseguir fazer esse desafio, você é recompensado de alguma maneira. Na maioria das vezes vai ser mais experiência. Esses desafios tendem a ser tipo, deixar suas balas menores, porém em quantidades maiores, e esse tipo de coisa, como se fosse aqueles curses do The Binding of Isaac. Adiciona variedade para suas runs, mas, ok, temos uma música nova, porque estamos na segunda fase, então vamos aproveitar enquanto o chefe não chega. Isso não dura muito tempo, entretanto, e oh my god, o boss é do Terraria, e eu tomei muito dano e eu morri. A gente volta pro menu do jogo e... sim, o jogo se transformou em Numinique. Isso acontece toda vez que lutamos contra um chefe novo. Você desbloqueia a memória dele e entende um pouco mais da lore. Eu sinceramente não entendi completamente a lore até hoje, e apesar de ter platinado uma vez esse jogo, conquistas novas foram lançadas na atualização e eu ainda não matei o verdadeiro Final Boss, então ainda tá tudo um pouco inconclusivo pra mim. Mas basicamente existe um programa do governo que selecionou pessoas muito inteligentes pra salvar o mundo e a humanidade inteira depende delas. Antes da gente lutar contra os chefes, tem um diálogo entre a protagonista e eles, porém tende a entregar mais a personalidade deles do que a lore em si, e aí a lore tá nesses momentos extremamente surrealistas, que sinceramente eu gosto muito, porém pode ser perturbador pra algumas pessoas, pra dizer o mínimo. Eu acho que é um bom momento pra falar que Picayune Dreams tem momentos muito terror psicológico e glitches, e eu sei que tem gente que tem um desconforto absurdo vendo esse tipo de coisa, então fica aqui o disclaimer. Eu sempre gostei muito desse tipo de coisa, desde quando eu tinha uns 14 anos, então eu aprecio muito o fato de que existe isso aqui. Pode ficar bem assustador às vezes, e eu prefiro não comentar muito sobre essas partes, porque estragaria muito a sua experiência com elas, mas fica aqui a parte do vídeo onde eu falo foda demais, sensacional, 10 de 10. Eu sou uma pessoa que tende a ficar muito presa em partes de videogame onde não falam muito qual é o objetivo, mas até mesmo eu consegui passar desses segmentos sem nenhum problema, então você também consegue. E com a parte da lore se encerrando, a gente lembra que Picayune Dreams não é Numinique, e retornamos pro menu principal. Aqui a gente pode fazer upgrades permanentes para nossa personagem, que são importantíssimos e são a cereja do bolo. Tem cada upgrade útil aqui e, sinceramente, é uma das partes mais satisfatórias do loop de gameplay. E quando a gente chega no nível máximo, ainda não podemos completar toda a skill tree, porém a gente pode dar prestígio e começar do zero. Dessa vez com um ponto de skill a mais, e é aí que os fãs de Call of Duty e os fãs de Cookie Clicker se juntam e dão um aperto de mão. Quando o assunto é rejogabilidade, Picayune Dreams sempre entrega.
E já que eu mencionei rejogabilidade, por que não falar da coisa que sempre faz eu voltar pra esses jogos? As conquistas. Pra mim, um roguelike ser bom ou não depende muito do quão divertido é platinar ele, e Picayune, mais uma vez, entrega. Cada conquista desbloqueia um item, bem similar ao jogo que eu mais joguei na minha vida e uma das platinas que eu mais me orgulho de todos os tempos, The Binding of Isaac. Além dos desafios comuns, tipo zere o jogo sem tomar dano, também tem as conquistas de acumular o mesmo item 8 vezes, e fazendo isso você desbloqueia um item do mesmo estilo. Por exemplo, pegar 8 cores, que é a nossa arma inicial, desbloqueia a Ultra Buster, que é um tiro mais concentrado e que espalha menos. Por sinal, eu esqueci de falar isso naquela hora, mas a gente pode escolher melhorar os nossos itens ao invés de pegar mais um diferente, e existe um limite para quantos itens podemos carregar naquele momento. Os itens não fazem uma sinergia como em The Binding of Isaac. A ideia das sinergias é mais todos os seus itens estarem se comunicando no mesmo idioma, por assim dizer. Tudo aquilo tem que estar sendo extremamente útil para sua build. E pela forma como eles são desbloqueados, é extremamente possível você ter zerado o jogo e o seu amigo que ainda não passou do terceiro chefe ter visto algo que você nunca viu. Playstyles diferentes desbloqueiam itens diferentes. E se você quer platinar, eventualmente vai precisar entender todos os playstyles, ao menos um pouquinho. Galera, bem-vindos ao agradecimento dos membros, edição Sludge Life. Eu vou estar pichando 3 muros e cada um é dedicado a um membro. O primeiro vai ser para meu mano Mishki Games, ó, toma. Perfeito, agora vamos pro segundo. Já tá logo ali, ó. Esse aqui é para Medearina, muito obrigado. E o terceiro, né, em homenagem ao meu mano Nico Panassol. Eu vou estar subindo nessa escada aqui, ó. Não, mentira, vou fazer um grande, pode ser. Aí, ó, para meu mano Nico Panassol, que é o membro mais antigo. Toma, um double. E é isso, rapaziada, muito obrigado. E vamos continuar com o vídeo. E por falar em playstyle, por que não falar sobre a segunda cereja no topo do bolo? Existem roupas diferentes que você desbloqueia enquanto tá jogando, que servem como personagens secretos. E eles também jogam de formas completamente diferentes e têm vantagens e desvantagens, então o número de possibilidades descaralha e só fizeram um ótimo trabalho em todo o aspecto desse jogo. A sua amiga fã de Touhou vai ficar fascinada pelas boss fights, a sua amiga fã da lore vai achar insano como o jogo só se transforma na coisa mais surrealista do completo nada e faz ela ficar curiosa sobre tudo isso. E se você me assiste, tem uma chance grande que provavelmente Jungle e Breakcore é a sua praia, então tá aí mais uma forma de fazer alguém jogar isso daqui. Por sinal, o jogo tem 5 estágios, mas você consegue lupar as fases, e eu não vou dar spoiler, mas saiba que tem um motivo e uma recompensa pros loops valerem a pena, então lembre-se disso. E a melhor parte disso tudo é que esse jogo custa R$ 8,69, então não é um daqueles jogos que se coloca na lista de desejos e espera uma promoção. Quer dizer, o jogo fica R$ 2 mais barato em promoção, mas já é um jogo muito barato para começo de conversa, então Deus abençoe os desenvolvedores. Se você quiser esperar a promoção da trilha sonora, entretanto, é totalmente compreensível. Eu queria que esse vídeo fosse excepcional, então eu entrevistei a desenvolvedora. É a segunda vez que isso acontece, a primeira sendo no Boomerang X, então vamos de entrevista. A pessoa que tá dublando a Stepford, que é a desenvolvedora do jogo, é a minha amiga Gutter Pink, então muito obrigado, Gutter Pink. Eu queria saber um pouco sobre como você teve a ideia pro jogo. Você por acaso deu uma olhada em Vampire Survivors e pensou, faltam algumas coisas, porque as coisas que você viu que estavam faltando foram exatamente as que eu precisava pra curtir o gênero Survivors, principalmente a trilha sonora. Eu literalmente comprei o jogo por causa que Interstellar tava nas minhas recomendações do YouTube. Sim, quero dizer, nós vimos que tinham mais ou menos 3 ou 4 clones de Vampire Survivors que tinham sido lançados, mas era óbvio que eram só copiando a fórmula em vez de adicionar algo novo. Então eu queria pegar essa fórmula e dar meu próprio toque, e adicionar um monte de coisas de jogos que eu gosto muito. Também foi nossa primeira vez trabalhando com uma distribuidora de jogos, então queriam algo que poderia ser sucesso garantido. Sim, isso é a pior parte de coisas que entram na moda. O mercado fica completamente atolado. Você viu Vampire Survivors e pensou, ok, e se eu colocar um pouco de Jungle e também os inimigos 3D estranhões? Andy e eu escutamos muito Jungle e Breakcore enquanto jogávamos Tony Hawk na época, e naturalmente acabou que o próximo jogo que fizéssemos juntos ia ter isso na trilha. Tínhamos trabalhado com Milk em outros 2 projetos antes, então trazer ele para um terceiro para fazer esse tipo de música era atraente.
E ele fez um ótimo trabalho. A visão inteira do jogo não foi tão bem pensada comparado a gente só pegar os elementos cruciais de Vampire Survivors, o tipo de coisa que era necessário para o loop, e aí ir modificando do jeito que eu quisesse, uma vez que eu senti que tinha absorvido as partes que eu gostei e queria manter. Então não foi tanto tipo, vamos adicionar bichos 3D esquisitões, quanto Andy me apresentando algumas ideias diferentes de inimigos e eu gostando bastante dos esquisitões em 3D. Jungle e Breakcore enquanto jogo Tony Hawk é algo que eu nunca fiz, mas eu vou tentar em breve. Um amigo meu recentemente começou a jogar e os inimigos chamaram muito a atenção dele. Já que você mencionou que trabalhou com a Milk antes, eu queria também perguntar da sua história com a Newgrounds. Que tipo de coisas você queria saber de mim na Newgrounds? Quando eu entrei no seu Discord, tinha um amigo meu que é tipo o fã número 1 da Newgrounds, como amigo mútuo. E eu fiquei tipo, calma, Stepford deve ter algo a ver com isso. Você já lançou muitas coisas lá antes? Ou conheceu por lá alguém com quem fez Picayune? Sim, foi onde eu meio que fiquei relevante. Durante o auge do Friday Night Funkin', meus jogos ganharam muita atenção. Eu fiz uns jogos que tinham high scores e ganhei vários prêmios diários, semanais, mensais, e competi em alguns eventos. O Pixel Day estava chegando e Andy Land disse na stream dele que ele queria participar. Então mandei uma mensagem perguntando se ele queria fazer uma collab, e assim ficamos amigos. Milk expressou seu interesse em trabalhar comigo, então fizemos nosso jogo Olive's Art Venture, Andy, Milk e eu. E o jogo ganhou o melhor do Pixel Day. Caramba, essa plataforma ajuda bastante. Às vezes os artistas ignoram a Newgrounds e focam mais em postar no Blue Sky ou algo do tipo. Eu vou dar essa dica pros artistas que assistirem o vídeo. Minha terceira pergunta era sobre como você conheceu as 4 pessoas no time, mas acho que você meio que já respondeu enquanto tava falando da Newgrounds. Conheci o Andy quando perguntei nas suas streams sobre o Pixel Day. Tem um podcast na Newgrounds no qual o Milk estava, e uma das perguntas que fizeram foi se haviam criadores com quem eu queria fazer collab. E um desses era eu. E aí eu descobri sobre Grime, de Two Left Thumbs, porque ele tinha publicado Dead State, e quando ele entrou em contato comigo depois de Olive's Adventure ganhar o Pixel Day, ele me deu os parabéns e teve uma vibe meio, talvez trabalhemos juntos no futuro, e praticamente partimos pra isso imediatamente. Você deve ter ficado feliz quando ouviu que a Milk queria trabalhar junto com você. Eu não sabia desse podcast, eu vou dar uma olhada. O pôster de Picayune em Dead State faz mais sentido agora. A quarta pergunta é se você e o time esperavam que Picayune tivesse tanto sucesso quanto teve. Eu não sabia o que esperar. Acho que porque estávamos trabalhando nisso por tanto tempo, que chegou num ponto que ficou difícil imaginar. E pra mim, pensar se ia ser tão popular quanto eu queria ou não ia ser redundante. Porque se não ficasse tão popular quanto eu queria, eu ficaria triste. E se eu pensasse que ia se sair bem melhor, só ia aumentar minhas expectativas e me levar de volta pra onde comecei. Tudo que importava era terminar o jogo de uma forma que eu gostasse, que eu me divertisse com o jogo. Porque se eu gostasse, eu sabia que ia ter um grupo de pessoas por aí que também ia gostar. Acho que esse jeito de pensar é saudável. É definitivamente saudável. Parece que funciona assim com devs indies do Game Maker. Os caras do Hotline disseram que queriam fazer um jogo pra eles. Essa coisa de trabalhar no jogo por tanto tempo que ficou impossível imaginar como se sairia acontece bastante com vídeos do YouTube também. A quinta pergunta é se tem algum projeto que você fez que você recomendaria para as pessoas assistindo. Até agora, eu só joguei o Picayune. Acho que as pessoas deviam dar uma olhada em Little Adventure Fantasyland, a versão do Newgrounds, porque ela tem um monte de mudanças que a versão do Itch.io não tem, já que é um jogo que eu fiz com muitas pessoas que ajudaram em Picayune também, e meio que não foi muito notado. É bem divertido. Pode crer, eu vou checar. A próxima pergunta é como você acabou nesse mundo de desenvolvimento dos jogos? Eu tô considerando entrar pra esse clube e aqui que você pode motivar o público também. Eu lembro que tive que usar o Game Maker para uma aula de TI quando estava no começo do ensino médio. Eu gostei bastante e mesmo depois das aulas de Game Maker acabarem, eu continuei tentando usar o programa para outras atividades. Eu tentei usar outras engines, especificamente o RPG Maker e Unity, mas eles não clicavam na minha cabeça da mesma forma que o Game Maker. Acho que eu estava no lugar certo e no tempo certo. Pra ficar melhor bem rápido, eu entrava em Game Jams e tentava fazer jogos em explosões pequenas. E isso me ajudava a aprender o processo inteiro, do começo ao fim de um jogo, já que eu costumava empacar quando chegava em 25 a 50% do processo de outros projetos, sem conseguir terminá-los. A estrutura temporal das Game Jams e os temas que eles mandam você fazer ajudaram muito a me fazer completar coisas antes que eu me cansasse delas. Caramba, usar o Game Maker no ensino médio parece um sonho, eu queria ter tido isso. Eu nunca usei nada antes do Game Maker, mas ele parece certo. Tem algo especial em
usar o mesmo software que muitos jogos que eu gosto usaram. A próxima pergunta é, fora as inspirações mencionadas na página da Steam, tem algo mais que não tá no mundo dos games que te inspirou? Por exemplo, a grade verde que estava sempre presente nos anos 80 e 90 quando tentavam ser futurísticos e tecnológicos? É difícil dizer, sou como um panelão quando se trata de minhas influências. A ideia de Seal e Picayune meio que vieram de quando reassisti Diário do Futuro, ou Mirai Nikki, por volta daquela época. E como foi há muito tempo que as coisas estavam sendo conceptualizadas, é difícil dizer o que estava na minha cabeça na época. Acho que música influenciou bastante. Muito veio de imaginar coisas enquanto escutava músicas e encaixar as coisas onde devia. Tudo bem, só mais uma pergunta. Você gostaria de adicionar mais conteúdo a Picayune? Provavelmente não vai ter nenhum conteúdo novo para Picayune nem tão cedo, já que Milk e Andy estarão ocupados a partir do fim de Picayune. Tem chance de sair para mais consoles e talvez algumas traduções, mas conteúdo em si não está programado nesse momento. Mas quem sabe como vão ser as coisas depois que End a Copy acabar. Mesmo assim, não quero fazer promessas que não posso cumprir. E depois de trabalhar no mesmo jogo por 2 ou 3 anos direto, eu estou alegre para fazer novos projetos. E essa foi a entrevista. Eu queria agradecer imensamente a Steph Ford por ter topado tudo isso, e também a Malu Garepink por ter dublado e traduzido ela, considerando que a entrevista foi por texto. Ela também desenhou essa thumb maravilhosa que foi o motivo de vocês clicarem no vídeo, então muitíssimo obrigada, Malu, você me ajudou imensamente nisso aqui tudo. Por sinal, eu esqueci de falar duas coisas muito importantes do Picayune que eu acho que é válido falar agora. A primeira coisa é que o jogo tem uma opção de dobrar a velocidade. Te ajuda bastante quando você tá no comecinho e também quando sua build tá tão forte que você pode só ficar parada e esperar o boss aparecer. Realmente pensaram em tudo fazendo o jogo. E a segunda coisa é que se você apertar Ctrl, a Seal mira nos inimigos automaticamente e é uma mão na roda. E de bônus, uma dica rápida pra quem gosta de jogar sem segurar no mouse: apertar 1, 2 e 3 no teclado faz você poder escolher seu upgrade sem precisar usar o mouse. De nada. E no mais, eu acho que é isso, pessoal. Eu finalmente consegui gostar de um jogo Survivors. Eu sou uma pessoa muito fã de gostar das coisas, então eu fico feliz que dessa vez foi o caso. Se tem algum Survivors que você quer indicar pra rapaziada, sinta-se livre aí nos comentários pra falar sobre jogos que vocês acham interessantes desse gênero também. Muitíssimo obrigado por todo o apoio e a gente se vê em um futuro próximo. Let's go!